E já estamos aqui com meu querido amigo, meu querido parceiro aqui, que eu sempre digo é um prazer muito grande estar com ele, porque ele nos energiza aqui. Quero já dar uma boa noite pro Gilberto aí. Bem-vindo, Gilberto. Boa noite. Boa noite, Lisete. Desculpa o atraso, mas peguei trânsito hoje, não foi fácil chegar tão cedo, não. Não, é tem sempre um prazer estar aqui contigo, né? Verdade. Que na verdade aqui a energia flui muito bem, né? A gente se entende só se olhando, a gente já entende. Com certeza, sentindo, né? Impressionante. E as pessoas percebem isso, sabia? Que as pessoas comentam, nossa, que bacana essa sintonia que vocês têm, tu e o Gilberto e a Irlei. E hoje estou sentindo falta da Irlei, cadê ela? Pois é, a Irlei está viajando, foi lá visitar os parentes, aproveitou para sair com a Eduarda, nossa filha, que está um pouquinho, tá de férias e estava a fim de visitar a avó. E foram lá visitar a avó lá em Itapera, no município de Itapera. Olha que legal. Provavelmente deve estar te assistindo nesse momento. Um beijo pra Irlei. Irlei, tô sentindo a tua falta aqui, empoderando aqui, que tu é essa mulher poderosa aí que eu sou fã e que admiro muito. Mas e aí, Gilberto, tudo bem? Uma boa noite? Tudo ótimo. Estamos aqui hoje com vários temas, Lisete. E assim que eu conseguir abrir meu computador, hoje eu vim a fim de filosofar. Como é que você está? Como é que você está em relação a isso? Tô inspirada. Sempre tô inspirada aqui, tô preparada pra gente viajar. Isso é ótimo. E ajudar os nossos ouvintes aí. Então, conforme eu tinha te prometido, eu ia tocar em alguns assuntos bem específicos. Aqui, a Irlei, oi amores. Que legal. Irlei, grande beijo, tu tá fazendo falta aqui. Sem dúvida. Então, como a gente... Veja bem, nós estamos em todo o Rio Grande do Sul, a Irlei está longe daqui, são 200 e poucos quilômetros que ela está daqui. Que bacana, né? E está nos assistindo, assim aqui, como ela, muitas outras pessoas também, né? Então, Lisete, sabe que a gente, nesses momentos que a gente passa muitas vezes na vida, entre eles algumas dificuldades, e o bacana das dificuldades é que elas vêm para nos engrandecer e nos fazer uns seres humanos melhores. Com certeza. Depende da maneira como a gente vai encarar a situação que nós estamos passando, né? Vivemos agora nesses últimos anos de grande dificuldade para as empresas, mas não somente para as empresas, como também para as pessoas, né, Lisete? Verdade. Porque tanto as empresas que são feitas por pessoas, assim como os profissionais autônomos, eles vêm sofrendo com a baixa de trabalho, com os clientes, muitos sumiram, né? As pessoas vão dando prioridades para o consumo, para aquilo que elas podem consumir ou que devem consumir, né? Mas tem muita gente que aproveita este momento para crescer, que é uma coisa diferente. Essa é a oportunidade, né? Essa é a oportunidade. Sabe aquela história do vendedor de sapatos, né, Lisete? Sim. Que foi vender sapatos onde ninguém usava sapato, né? Então, essa é uma história antiga, mas é muito bacana porque ela ajuda a nós entendermos como a gente pode, como as pessoas encaram de forma diferente as oportunidades que elas têm na vida. E nesse caso, eu acho muito legal, eu trouxe um material aqui bacana. Deixa eu pegar meu óculos aqui para poder ler um pouquinho para vocês, que é algumas dicas, e depois dessas dicas, Lisete, nós vamos filosofar um pouco. Vamos embora. Nós vamos hoje fazer uma coisa um pouquinho mais profunda. Vamos falar um pouco aí de Aristóteles, de Nietzsche e outras cositas mais, de Sócrates. Coisa boa. Porque eu acho que esses caras são centenários, milenares, né? E até hoje os ensinamentos que eles deixaram escritos são muito atuais. Verdade. E isso é muito bacana, porque a gente poder usar coisas tão antigas e que ainda assim são tão atuais é muito bacana, né? Então eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente está em momentos de crise como esse que a gente vem enfrentando e que ainda não saímos dele, nós estamos tentando respirar, né, Lisete? 2018 é para ser o ano da mudança. Nós estamos todos apostando que essa realmente será a mudança, que será o ano de mudança. Já deu para sentir algum movimento no mercado, mas mesmo assim nós estamos nesse momento com grandes dificuldades de posicionamento, porque logo em seguida temos uma eleição, e não é qualquer eleição,
é uma eleição que deixa o mercado completamente desequilibrado. Sim. Porque como você vê, Lisete, nós até agora não temos candidatos. É uma eleição para presidente. E eu não sei se alguma vez o Brasil já passou por uma situação assim, eu acho que não, de chegar tão próximo das eleições e nós ainda não definimos quem são as figuras que vão se apresentar para tocar o nosso país para frente. E o pior é que a gente vê as pessoas que estão aí, a gente fica assustado. Então, se a gente, que é um ser comum, que está aqui em Santa Maria, tentando tocar os seus negócios, se assusta, imagina o mercado como um todo. E quando eu falo em mercado, não é somente o mercado local do Brasil, é o mercado externo, que é o que mais influencia a nossa economia aqui. Sim. Então, está todo mundo nesse momento, assim, é uma expectativa muito grande para ver o que vai acontecer a partir de agora. Isso deixa um impacto muito forte em todas as organizações, tanto no Brasil, né, como conosco, como profissionais liberais. Bem, mas de qualquer forma, mesmo assim, nesses momentos, a gente tem que estar preparados, porque tem muita coisa acontecendo e muitas brechas estão acontecendo, onde você pode, a partir da crise, se destacar. Com certeza, surgem as oportunidades, basta que você enxergue aí na sua frente e siga na frente, né? Existem aquelas pessoas que aproveitam o momento, né, Lisete? É verdade. E existem as pessoas que não aproveitam, elas ficam apenas se queixando do momento. E aí não vale a pena, porque na verdade, a partir do momento que você só fica se lamentando, você só atrai coisas negativas e energias negativas. Então, vamos à luta aí, né, com coragem, com determinação, com garra, com força, e vamos procurar buscar o melhor aí, né, Gilberto? E uma das coisas muito importantes que você estava falando enquanto eu estava vindo para cá, é a capacidade que as pessoas têm ou não de dizer não, né? Verdade. Dizer isso não é para aquelas coisas, né? É um exercício. Dizer não para aquelas coisas que elas não querem mais, né? É dizer não para aquilo que não as satisfaçam mais, né? E a partir do momento que você começa a se liberar dessas coisas que você não quer mais, os caminhos se abrem. Mesmo que pareça tão difícil, e realmente é difícil, eu entendo como é difícil isso, a gente sair desta zona que a gente está acostumado, essa zona de conforto, mas às vezes quando você tem a coragem de dizer o primeiro não, se abre um horizonte na sua vida, na sua frente, que você jamais imaginava que ele existia. Por isso que eu propus hoje essa reflexão, porque eu também passei por esse exercício, porque a gente precisa, né, realmente aprimorar algumas coisas, rever conceitos, né, quebrar paradigmas, né, todo dia. E aí eu disse, olha, é uma reflexão interessante para o dia de hoje a gente pensar um pouquinho quantas vezes, se eu dissesse um não, eu poderia ter avançado, né? A gente acha que se vai dizer um não, a gente vai estagnar, mas não é nada disso, né, Gilberto? Sabe, Lisete, que hoje eu tirei o dia para conversar com vários amigos meus e vários palestrantes e professores, gente de muito forte, de nome muito forte no Brasil. Então, hoje eu falei com o Tomanini, que é um dos grandes meu amigão também, show de bola, falamos, tá com ele aqui até no WhatsApp agora, falamos com ele até há pouco tempo. Falei com o Raul Candeloro. Ele que é da Venda Mais e que tem um conhecimento bárbaro, né? E estava morando fora do país. Sim, eu assisti ele até faz pouco tempo atrás. E ele falei com outras pessoas, com o Dalmir Santana, que também é um grande palestrante de nome nacional. Falei com o Eduardo Chiniachik, que é irmão do Roberto Chiniachik, que também é um grande palestrante a nível nacional. E assim, falei com vários hoje, palestrantes, colegas, e pessoas que nós já trocamos palco, para saber como é que estava o mercado, para saber o que eles estão sentindo, porque nada melhor que você falar com seus colegas palestrantes, porque nós andamos em muitas empresas, sem falar que andamos no país afora. Tem gente de norte a sul que a gente viaja. Certeza. Então a gente sente as realidades em todos os pontos, né? E todos eles da mesma forma falam a mesma linguagem, ou seja, estamos passando por um momento de grandes expectativas, mas com freio de mão puxado pela metade. Entendeu, Lisete? Sim, que tem mas realmente... e todos também falamos a mesma coisa. E qual foi a mesma coisa? É que este pode ser o momento para a gente se destacar como profissional, né? Concordo plenamente. E quando eu falo como profissional, é também como profissional dentro da empresa, tá? Então eu gostaria de deixar algumas dicas hoje para vocês que estão nos ouvindo. Como é que vocês podem se destacar neste momento
que as coisas não estão tão boas para todo mundo, né? Então eu queria deixar a primeira dica é o seguinte: cuide-se sempre para não participar dos clubes. Aí você vai perguntar, tá, mas Gilberto, o que é clube? É o clube do cafezinho que só fala coisas negativas. Tá? É o clube das pessoas que se reúne nos intervalos para falar da crise. E como é fácil você, sem querer nem perceber, você ser engolido pelos clubes. Pelas pessoas que se unem para somente se queixar do momento que estão passando. Existem as pessoas que se unem para se queixar, mas enquanto as pessoas se unem para se queixar, tem um monte de gente que se une para ver como vai alavancar os seus negócios. Então, por que eu falei dessa questão dos palestrantes? Porque nós temos um grupo de palestrantes, alguns palestrantes, que se conversam entre si para trocar. Esse é o nosso clube, mas esse é o nosso clube para empoderar e não para falar das crises. Então a gente sempre acredita que existe uma possibilidade diferente de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu deixo uma primeira dica para você, é o seguinte: cuide com os clubes, cuide com quem você está convivendo e o que essas pessoas estão achando neste momento. Se fala muito em crise, salta fora, né? Dê o pontapé, urgentemente. Dê o pulo, urgentemente, tá? Por quê? Porque as pessoas medianas, as pessoas medíocres, as pessoas que são limitadas, elas só pensam nos problemas, Elisete. Os medíocres, os médios, eles nunca vão deixar de ser medíocres, eles sempre vão ser medíocres, porque eles só falam dos problemas. Já as pessoas extraordinárias, aquelas pessoas de alta performance, o que elas fazem? Elas pensam nas soluções. Então essa é a diferença das pessoas que crescem e as pessoas que não crescem. Os medíocres, os medianos, aqueles só falam dos problemas. E os de alta performance, que é isso que a gente quer, que você se une com as pessoas de alta performance, elas pensam, tá, mas quais são as soluções que eu tenho para enfrentar este momento que não está muito legal? Quais são as soluções que eu posso criar para enfrentar essa situação? O que mais eu poderia fazer que eu ainda não estou fazendo o suficiente? E quando eu falo isso, gente, é em todos os sentidos. É dentro da empresa, como também dentro do seu próprio negócio, se você for autônomo. Porque, inclusive, o autônomo é um empreendedor, né? E muitas vezes grandes empreendedores. Grandes empreendedores. Então, o que você não está vendo que está acontecendo que você poderia estar olhando com olhos diferentes? Ou olhar olhos de primeira vez, ou seja, sem aqueles olhos viciados. Então, para isso, você tem que se unir a pessoas de alta performance. Quem são as pessoas de alta performance que você conhece, que você poderia se aproximar para ajudar a alavancar a sua carreira ou o seu negócio, né? Porque o que acontece, Lisete? Quando você tem um grupo de empresários, todos estão passando por crise, todo mundo vai falar naquela situação. Mas se você descobre que dentro daqueles empresários tem alguns que estão se destacando, se aproxime daquele cara. Não tenha medo, vai lá ouvir, vai lá aprender, seja humilde. Pergunte o que você está fazendo para conseguir de forma diferente ou de forma mais rápida sair deste momento que nós estamos passando. Aprenda com a pessoa. A grande sacada é você ter a humildade de ouvir e aprender com aquela pessoa o que você pode então trazer do seu negócio, do negócio do outro ou para o seu negócio. Quando eu trabalhei como consultor há muitos anos atrás, Lisete, a gente ia lá para ajudar o empresário. Mas o que a gente fazia? A gente aprendia muito mais do que ensinava. Com certeza. Porque essas pessoas, eu peguei e dei muitas vezes eu ajudei empresas que tinham 30, 40 anos de mercado. Pessoas que fundaram a empresa, pessoas que começaram do zero, que nem estudo tinham. Então, o que eu chegava lá, o que eu fazia? A primeira coisa, ouvia. Porque ninguém melhor para ensinar do que ele sobre o seu negócio. E não eu, com toda a minha metodologia científica, catedrática, querer ensinar um homem que está há 30, 40 anos lá, fazendo aquele processo. Porém, o que acontecia? Eu ouvia, e aí eu sugeria, quem sabe, uma nova maneira de olhar aquilo que ele estava vendo. Porque a gente se vicia tanto
os nossos olhos se viciam tanto a fazer sempre as mesmas coisas que você não enxerga mais uma pequena atitude. Verdade. E o mais interessante assim, que a gente sempre procura por grandes milagres. Vocês estão me ouvindo aí, a gente sempre quer grandes coisas que aconteçam para que eu possa mudar ou para que melhorar a minha empresa. E não, às vezes são pequenas atitudes, às vezes é apenas um móvel mal colocado, um detalhe dentro da empresa que vai mudar completamente a forma como as pessoas enxergam o teu negócio. Então não são grandes estratégias, às vezes são pequenas estratégias, mas para isso, então eu tenho que estar apto, eu tenho que ser humilde o suficiente para poder ouvir as pessoas e, em cima disso, ajudá-las. Ou então, me ajudar. Mas nós vamos ao intervalo comercial, porque isso aqui está ficando muito bom. 20 horas e 32 minutos, 30 graus a temperatura. E a gente volta em seguida aí com o Gilberto e a gente falando um pouco mais desse assunto aí, que é extremamente importante, essas dicas aí. E pra gente também sair da nossa zona de conforto aí e galgar novos horizontes. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Nós estamos aqui com um expert aqui, que eu sempre digo que sou fã deles, né? O Gilberto e a Irley. A Irley também nos acompanhando aqui na live, dizendo, tô aqui. E a gente sabe que ela está conosco aqui, Gilberto. Sem dúvida. Lisete, continuando as nossas dicas aqui para você se destacar em tempos de crise. E tem uma frase muito legal do Carl Jung que diz o seguinte: o problema não é o problema. O problema é a atitude em relação ao problema. Com certeza a atitude, ela é fundamental, cara, né? Você ouve... É fantástico. É fantástico, porque você vê assim essas frases tiradas de algum lugar, como essa do Carl Jung, é simplesmente fantástica. Ela serve para todos os momentos da nossa vida, né? Mas como é que você encara os problemas que você tá vendo? Problema todos nós... Quem não tem problema, né, Elisete? Todo mundo tem. Todos nós temos problemas, todos nós vamos enfrentar problemas em algum momento da nossa vida. Tanto nos nossos negócios, como nas nossas relações pessoais. O problema é como eu encaro aquele problema e o que eu vou fazer em relação a ele. Então, se eu quero ser um profissional destacado, se eu quero me destacar nesses momentos que nós estamos vivendo um problema, você vai ter que olhar o problema de uma forma diferente. Com outros olhos. Com outros olhos. Ou seja, olhos diferentes. É isso que a gente está sempre buscando aqui, pessoal, que a gente saia daquilo que a gente está acostumado. Se você está com um problema na sua empresa, o que você pode fazer de diferente para sair dessa, né? Então, a segunda dica, pegando o gancho do Carl Jung, é o seguinte: para e pensa, o que eu posso fazer para ajudar a empresa que eu estou trabalhando? Ou seja, só tem duas formas quando você tem um problema na empresa para ajudar a empresa. Uma é, ou você diminui custos, ou você aumenta faturamento. Concorda comigo? Com certeza. Bom, aumentar faturamento nesse momento está meio complicado, porque as pessoas estão segurando. Então eu posso pensar em diminuir custos, mas talvez às vezes também já diminuir todos os custos possíveis. Bem, então o que eu posso fazer de diferente? É parar e pensar e buscar dentro da própria empresa solução mais viável para o momento. Nem sempre a solução que nos vendem é a melhor. Nós temos que entender a realidade da empresa. E se eu quero me destacar neste momento dentro da empresa, eu tenho que levar soluções para os problemas que os meus gestores estão enfrentando. Não adianta somente eu criticar a situação. Porque a empresa não tem mais como vender, não pode contratar mais colaboradores para vender, a empresa está vendendo pouco, a empresa está enxugando. Não adianta criticar. Eu tenho que encontrar uma solução e ajudar os meus líderes e levar as minhas ideias para que possam ser ouvidas. Mas talvez muitos de vocês não estão dizendo assim: Gilberto, mas não adianta. Eu já falei tantas vezes e eles não me ouvem. Né? Eu falo, eles não me ouvem. Bem, aí eu posso ter um outro problema, que é como eu estou comunicando as soluções. Perfeito. Entendeu? Então, talvez a comunicação que você está usando para levar as soluções não é efetiva. As pessoas não estão entendendo o que você está querendo com aquilo. Tá? Ou talvez as tuas soluções são demais para aquele momento. Então, o equilíbrio é importante também nessa situação. Sempre, com certeza. E na verdade, assim, eu sempre digo que nesses momentos de crise, o que se faz? Então, como tu falou, se enxuga,
rever tudo, mas também não pode se deixar de investir em quem? No seu time, né, na verdade, e trazer o seu time, porque muitas vezes, como uma expressão que se diz no empreendedorismo, chão de fábrica, né, que são aquelas pessoas, às vezes, que não estão na linha de frente, mas que enxergam soluções brilhantes e que muitas vezes a gente não aproveita. Traz aquele pessoal, olha, será que como você está vendo esse negócio, como é que você faria se fosse o dono dessa empresa? E também, muitas vezes, trazer um profissional de fora. Porque, na verdade, Gilberto, a gente diz, estou enxugando, estou cortando, mas aí daqui a pouco, quem sabe eu corto um determinado item que eu não preciso, mas eu trago um profissional que possa me trazer resultado. Faz um contrato de risco. Por isso que existem os consultores. Faz um contrato de risco, X% aí do meu faturamento. Gente, isso funciona, porque o que acontece? As pessoas precisam muitas vezes de ouvir profissionais que entendem do mercado e que sabem, né, como ninguém analisar a situação de fora. Porque quando nós estamos num determinado problema, num determinado círculo vicioso, muitas vezes nós não enxergamos, né, Gilberto? Aí chega uma pessoa de fora e diz, opa, simples assim. E a gente não se deu conta que poderia ter feito isso. E o legal disso, né, Lisete, é que os consultores, geralmente, eles passam por muitas empresas. E eles observam as dificuldades das outras empresas, mas também enxergam as soluções. Nossa, como? E aí eles trazem aquelas soluções e adequam para a sua realidade. Né? Perfeito. E aí daqui a pouco é gol. É isso que você precisa. Eu tenho um grande amigo meu que é empresário no ramo farmacêutico. Na verdade nem é nosso amigo, ele é nosso cunhado. E ele chegou num ponto que estagnou na empresa dele. Mas ele nunca tinha pensado em procurar auxílio fora, até que um dia ele resolveu, não, então eu vou procurar um consultor nesta área para ver o que eu posso fazer, porque eu não estou enxergando mais o que eu posso fazer. Bom, resumo da ópera, desde que ele contratou esse consultor, ele já abriu mais de 10 farmácias, com a ajuda dessa pessoa, que enxergava possibilidades onde ele não via mais. Isso, e na verdade, Gilberto, eu sempre digo que as pessoas se enganam quando elas não percebem que o mais difícil não é você chegar ao topo, é se manter no topo. Porque quando eu estou fazendo a trajetória, óbvio, cada passo que eu atingir, eu vou perceber, nossa, cresci um pouquinho, cresci mais um pouquinho, cresci, ponto, agora estou aqui. E daqui, o que eu faço, né? Aí eu olho e não enxergo, às vezes, agora um profissional vem de fora e diz, opa, estamos aqui, podemos seguir crescendo, né? É a famosa curva do crescimento, que a gente aprende isso no curso de administração, na faculdade de administração. Verdade. É os altos e os baixos que todos nós passamos, né? As curvas de crescimento. E o mais difícil justamente é isso, é quando você está lá em cima, dá mais um passo para subir um pouco mais ainda. Essa é a grande dificuldade. E uma coisa importante também, que muitas vezes a gente esquece um pouco, de parar, como tu disse aí, vamos fazer um diagnóstico com o consultor, enfim, quais são as nossas ameaças, quais são as nossas oportunidades, quais são as nossas deficiências, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de novo, né? E a gente percebe isso e muitas vezes o empresário está como eu digo, numa redoma, às vezes está ali, né? Focado naquele problema e não consegue enxergar a solução. Aí vem uma pessoa de fora e diz, opa, eu posso mudar tal coisa, dar uma dica aí, diz, poxa, daqui a pouco a gente tem um resultado fantástico. Sabe, Lisete, isso é comum acontecer, porque o empresário, ele tem muitas coisas para cuidar. Ele está muito no operacional, principalmente sim. O pequeno empresário. Aqui eu não estou falando ao grande empresário. O grande empresário tem funcionário para tudo, tem diretor para tudo, tem gerente para tudo, tem supervisor e aí vai descendo, tem todos os cargos. Mas os pequenos empresários, que é a grande maioria no Brasil, e por sinal, que são os pequenos empresários que sustentam o país, não são os grandes, né? É o que movem. Os pequenos empresários estão muito no operacional. Ele tem que cuidar de tudo, é aquela coisa, ele chuta, cabeceia, bate escanteio, bate pênalti, ataca, ele faz de tudo, coitado do empresário. Então ele está numa situação, ele tem que cuidar os impostos, tem que cuidar os colaboradores, ele tem que cuidar a compra, tem que cuidar a venda, tem que cuidar... Então assim, é extremamente complicado. E esse operacional absorve ele de uma maneira que ele não consegue mais pensar, ele não tem mais como ter criatividade. Gente, como é que a gente tem criatividade? Acalmando o nosso cérebro.
Claro, isso mesmo. Quando você sai, quando você vai viajar, quando você começa a ver coisas diferentes, você volta com mais criatividade. Mas muitas vezes você não tem nem tempo para viajar. Você nem tira férias. E a grande maioria do pequeno empresário, nem tempo para tirar férias ele tem. Sim, com o certeza. Funcionário sai de férias, mas o empresário não. O cara fica lá substituindo o funcionário. Então, por isso, gente, assim, ó, antigamente, Lisete, era muito difícil você contratar um consultor. Por quê? Porque era caro. Sim. Era só para grandes empresas. Hoje não. Hoje nós temos excelentes consultores com projetos super viáveis financeiros para que você possa pagar e você dar um up na tua carreira. Dar um up na tua empresa. Então, assim, ó, não fique com medo de contratar. Você não vai perder, porque acontece o seguinte também, né, Lisete? O empresário, ele é tão agarrado naquele negócio dele que ele fica com medo de perder. É que, na verdade, centraliza muitas coisas. Centraliza, né? E a pior coisa, muitas vezes, é aquela questão do ego, né? Eu vou perder o poder, né? Então aí, tu vai ouvir uma coisa diferente, que o cara vai lá te dizer, mas o teu ego é tão forte que você não quer admitir que aquilo é importante. Lisete, isso eu falo de bagagem, porque eu passei por muitas experiências, né, nesse sentido nas empresas familiares. Eu sentei com famílias inteiras dentro das empresas, onde eu apontava a solução, e a grande maioria das pessoas aceitavam. Porém, o presidente, né, não aceitava, porque ele não queria perder a última palavra. O ego era tão forte, o cara era capaz de quebrar a empresa para não perder a última palavra. Que isso é uma tremenda uma burrice, né? Que a pessoa que construiu toda aquela, muitas vezes era um império, muitas vezes, ou qualquer tamanho da sua empresa, não interessa, você tem a possibilidade de alavancar o seu negócio e por questão de falta de humildade, você perde a oportunidade. Mas esse é o momento da humildade, né? O momento da reflexão, né? Porque, na verdade, não adianta, eu estou vendo o meu negócio afundar muitas vezes, estou vendo as dificuldades que eu estou enfrentando e poderia estar crescendo, poderia estar enxergando de forma diferente. Eu sempre falo e vou repetir novamente, né? O bom empresário é aquele que uma vez por semana, no mínimo, sai de dentro da sua empresa, do seu negócio e olha de fora para dentro, enxerga de fora para dentro. Se você fizer esse exercício, já vai perceber as mudanças. Imagina uma pessoa que chega de fora e que vai olhar totalmente diferente e que tem uma bagagem, que tem uma experiência de mercado, né? Sem dúvida. Sabe que a gente está sempre buscando, nós também ali na nossa empresa, no nosso negócio, estamos sempre buscando opiniões de fora. Por isso que hoje eu entrei em contato com tantos amigos para ouvir, né? A gente tem que estar aberto, porque o que é que a gente pode estar fazendo que poderia melhorar ainda mais, né? O que nós podemos melhorar ainda mais? Ter a humildade e ter a capacidade de dizer, venha, eu estou precisando. Não deixe a empresa morrer, porque também tem uma coisa assim, Lisete, muitas empresas que eu fui visitar quando eu era consultor, chegava lá, não tinha mais o que fazer. O cara já estava quebrado. Já estava no mas final, ele deixou chegar até o limite que não tem mais como voltar atrás. Né? Na minha época, eu cansei de fazer, Lisete, contratos de risco com os empresários. Fiz muitos contratos de risco, porque ainda assim existia, vamos dizer assim, uma distância em relação ao consultor. Tipo, o que esse cara vem aqui saber mais do que eu da minha empresa, que fundei a empresa, né? Verdade. O que esse engomadinho vem aqui de gravata, de terninho, bonitinho, achar que sabe mais que a minha empresa? Gente, cara, esse cara tem uma experiência fantástica que pode te ajudar, pensa nesse sentido. Né? E muitas vezes você perde a oportunidade desse cara estar lá. Por quê? Porque você tem os seus medos, né? Você tem os seus lados escuros, né? E você acaba perdendo esta oportunidade. Então eu diria assim, nesses contratos de risco que a gente fazia, muitas vezes o empresário diz assim, se é contrato de risco, eu não tenho nada a perder, né? Claro. Eu não vou te pagar e já sei realmente que você não vai conseguir, eu vou fazer um contrato de risco contigo. Só que eu me lembrava, eu fazia assim, vai fazer um contrato de risco contigo, só que eu vou ganhar bem, não esquece disso. Claro. Não vai ser um contrato de risco pequeno, eu vou ganhar bastante. Não, eu sei que você está fazendo, não vai dar certo. Lisete, o negócio começava a dar certo, claro, porque a gente começava a motivar os colaboradores e quando você bota ânimo novo para dentro da empresa, toda a energia da empresa muda. E aí é legal. O colaborador também já está cansado daquelas ordens antigas, que são as mesmas, aquelas pessoas antigas com ideias antigas, retrógradas muitas vezes, né? Mas não é culpa das pessoas que têm essas ideias. É que as pessoas pararam muitas vezes no tempo e não se dão por conta. E vem um sangue novo, com energia nova. Gente, dá um clima tão legal na empresa. Nossa, e o pessoal incorpora e veste a camiseta da empresa e luta
para que a empresa. Por quê? Pela empresa. Porque é da empresa que eles tiram o seu sustento, né? Com certeza, eu concordo plenamente contigo, porque eu também já fiz muitos contratos assim e sempre tive êxito, porque na verdade isso também nos motiva como consultores, né? Claro que sim, a gente quer resultado. Claro, e a gente quer resultado, a gente foca em resultado. E aí a gente traz a equipe, o time junto, como tu disse, são pessoas novas com ideias novas. 20 horas e 59 minutos, 30 graus a temperatura, mas tá muito bom o papo aqui. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Não é só na cidade que se empreende, né, Gilberto? Não, muito pelo contrário. Até porque desculpa, não, muito pelo contrário, até porque no interior acontecem grandes negócios, né, gente? E no interior do interior ainda, onde é que tá o agronegócio, né? Nossa, que é o que gira a nossa economia, né? Verdade. De uma forma fantástica. E quando o agronegócio vai bem, vai todo mundo bem. Com certeza. Nós dependemos muito do agronegócio. Isso. E não é só aqui no Rio Grande do Sul, não, gente. É no Brasil inteiro. Se você for pro Centro-Oeste, nossa, eu conheço o Centro-Oeste todo praticamente. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, toda aquela região. Já viajei por lá por tudo, fazendo palestras. E a gente sabe o quanto é forte. É uma pujança. É uma pujança. E todos, quase 90% é os gaúchos que estão lá plantando, coisa boa. Com certeza, muita gente. Mas, Lisete, sabe que eu disse pra ti no começo que a gente ia filosofar um pouco, né? Vambora. Você tá vendo a figura desse cara aqui, que tá aqui no meu computador? Você sabe quem é esse sujeito? Deixa eu ver aqui, porque tô sem óculos. Ah, tá. Esse sujeito aí é o Mestre Yoda. Oh. Vocês já devem ter ouvido falar do Mestre Yoda. Bom, por que eu trouxe o Mestre Yoda hoje para falar pra gente aqui, para filosofar um pouco? Eu recebi esse material hoje e achei assim simplesmente fantástico. Quais são as ideias que o Mestre Yoda nos traz que poderia servir hoje como algum tipo de ensinamento para nós, para a gente poder filosofar um pouco, né? Então, para quem não sabe muito bem quem é o Mestre Yoda, deixa eu clarear um pouco. O Mestre Yoda é um dos personagens mais carismáticos que já houve desde a década de 80. Ele foi criado por George Lucas. Quem é o George Lucas? O cara do Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? E ele teve praticamente em todos as Star Wars, né? Em todos os filmes, e com exceção do primeiro, a primeira que foi antes da criação dele, tá? Então esse cara de apenas 75 centímetros, esse pequeno mestre Jedi, porque o mestre Yoda era um mestre Jedi, de 75 centímetros de altura, liderou o Conselho Jedi durante anos. E o nome da sua raça nunca foi revelado no trama da Star Wars. E o Mestre Yoda foi um dos membros mais importantes do Alto Conselho Jedi, vindo a falecer aos 900 anos de idade. Nossa. Olha só que legal. Então, além dele ser um exímio lutador, né, que combinava apurada habilidade de combate com o uso do sabre de luz, lembra daquela ordem dos Cavaleiros Jedi, né? Com técnicas acrobáticas de lutas, foi também um grande pensador do universo, criado pelo George Lucas, né? O George Lucas, que foi o criador de toda a saga do Star Wars. Bem, então eu selecionei aqui algumas frases que caem muito bem com o nosso dia de hoje para a gente pensar e dialogar aqui no teu programa, no nosso programa, Lisete. Claro, vamos Uma lá. das frases fantásticas que o Mestre Yoda sempre falava era a seguinte: que a força esteja com você. Quem assistiu toda a saga, ou então que algumas vezes, ou então apenas alguns momentos dessa saga, que é simplesmente fantástica, você deve ter ouvido esta frase: que a força esteja com você. Então é uma frase emblemática que marcou o universo da Star Wars. Mas essa força, ela pode ser entendida muito mais como persistência e firmeza de caráter do que com força física, coisa que está muito presente hoje no nosso dia, né? Podemos constatar então que na própria trama, na saga, que a força de vontade foi aliada daqueles guerreiros naquela época, nos guerreiros Jedi, em diversas situações de conflito, né, que tiveram os guerreiros. Então porém esse ensinamento, ele ultrapassa todo o conceito dos guerreiros Jedi. Todo, que a força esteja com você. Essa força pode ser encontrada dentro de cada um de nós. É isso que ele queria fazer. A força que ele queria falar, a força
que o mestre Oda falava não era a força física, mas era a força do teu caráter, né? É a força que você está pronto, é a tua resiliência que a gente tanto fala hoje, é a capacidade que você tem de cair e se levantar, é a força interior, né? Aquela coisa do conhece-te a ti mesmo, né? Verdade. Que já falava, né, do tempo do Platão e do Sócrates, por isso que eu disse que a gente vai filosofar. Então isso pode ser um grande motivador, a força esteja com você. Então, conhece-te a ti mesmo, como falava o Sócrates, né? Verdade. E como falava o Platão. O que quer dizer isso, né, gente? Quando a gente conhece a nós mesmos, a gente conhece os nossos limites e as nossas potencialidades. Somos capazes de feitos extraordinários. No livro A Arte de Guerra, que é um verdadeiro estrategista, uma verdadeira estratégia no tratado de guerra, né, que foi feito isso aí por, não sei se vocês já leram aquele livro, A Arte de Guerra, pelo como é aquele imperador, o Sun Tzu. Eu já li, tenho inclusive lá, isso. É muito Encontramos bom, excelente. Muitas lições ali, né? Sim. Aquele que conhece, uma das lições que ele dizia era o seguinte, Lisete: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Olha que negócio fantástico isso, gente. Por isso que conhece a ti mesmo. Por isso a frase do mestre Yoda, a força está com você. Eu tenho uma frase que eu utilizo, eu sempre digo, se tens um inimigo, alia-te a ele, né? Na verdade, seria mais ou menos isso, mais né? Mais ou menos nesse sentido, na verdade. Então, o Sun Tzu falava que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ele vence todas as batalhas. Aquele que conhece o inimigo, mas conhece um pouco de si mesmo, já começa a complicar. Verdade. As chances para a vitória e a derrota serão iguais. Mas aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado com certeza. Totalmente, né? E quem são os inimigos aqui que ele está falando nesse momento? Isso eu gostaria de questionar. Que vocês pensassem, quem são os inimigos? Os inimigos externos ou os inimigos internos? Eu ia dizer, os externos ou os internos. Aonde que estão os nossos maiores inimigos? Estão externo ou estão interno? Por isso que essas coisas de filosofia, Lisete, são tão bacanas da gente discutir, porque elas são tão atuais. Eu me arrisco a dizer que o medo é um grande inimigo, né? Muito, muito inimigo. O medo, as nossas crenças, né? Limitações. As nossas inseguranças, as nossas vaidades são grandes inimigos internos, né? Nossa, e como? A nossa arrogância, a nossa falta de humildade, né? O nosso ouvir muito e falar ouvir pouco, né, e falar muito, né? Então, as futilidades, o que nós buscamos são os grandes inimigos. Eu costumo dizer, né, que a gente aprende muito ao longo dos anos, a gente aprende às vezes a deixar de ser fútil, de valorizar pequenas coisas, pequenos gestos, amizades, jogar conversa fora, né, um bom papo, né, essas coisas bacanas que a vida nos proporciona e que às vezes a gente acaba deixando de lado pelo ego, pelo querer ser mais, né? Querer ter mais e mostrar. E a gente não precisa nada disso. Aí eu me arrisco a falar uma coisa que a minha mãe sempre dizia: quem é, não precisa mostrar. Aí, ó, filosofia antiga, viu? Viu que os mães, os pais, os avós sempre têm aquelas filosofias antigas. Foi e simples, né? Uma guerreira, morou no interior a vida toda, na roça, trabalhando, foi política, enfim, mas naquelas políticas antigas que trabalhou com muito afinco, que morreu, na verdade, faleceu sem ter nada, porque ajudou a vida dos outros, ajudou a vida sempre. Ela dizia: minha filha, humildade, lembre-se, a gente não precisa mostrar nada. Quando a gente as pessoas vão reconhecer se tu realmente és alguma coisa. Exato. Eu também tenho uma passagem que o meu pai me ensinava. Sempre dizia ele: filho, quando você for convidado para ir numa reunião de negócios, ou numa reunião, ou num congresso, alguma coisa, sente-se sempre no fundo da sala. Não queira sentar na mesa sem ser convidado. Não queira estar na primeira fila para aparecer, para ver se as pessoas então te convidam. Se você realmente for importante para as pessoas, se você tem algo a dizer ou acrescentar na vida das pessoas, você estando na última fileira
eles vão te enxergar. E então te chamarão. Ai, perfeito, isso mesmo. Olha, concordo, são coisas olha assim, que fantásticas, sábio, né? Naquela época São sabedorias que a gente não esquece, que estão dentro da gente, e quando a gente começa a reviver essas coisas e prestar atenção, que naquela época a gente não pensava, você pensava, nossa, o que o pai quer dizer com isso? Um dia você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Tem coisas que os pais da gente falam e que no momento as fichas não caem, mas depois que você vai tendo mais experiência na vida, as fichas vão caindo. E aí tu começa a perceber que eles eram verdadeiros sábios, sábios, né? Tinham muito conhecimento para passar. Olha aqui, a Luciana Zampieri está dizendo assim, adorei a analogia do Star Wars, olha só, muita gente aqui nos acompanhando, que bom, né? A gente fica feliz pelo pessoal aí que está nos acompanhando. Vamos embora, então. Sabe, Luciana, nós temos mais coisas aqui, viu? Tem muita coisa bacana. Sobre o mestre Oda, né? Uma das coisas que ele sempre dizia era o seguinte: sempre passar o que você aprendeu. É um ensinamento do mestre Yoda, né? Então, o que é? A história de você formar discípulos. Sim, seguidores. E eu quero falar um exemplo prático. Você fala tanto em seguidores hoje, né, Elisete? É verdade. Na internet, os seguidores. E olha só, Gilberto, colocar um exemplo que eu vivenciei numa consultoria, né? Fiz uma consultoria numa época para padarias, né? E aí, o que a gente resolveu fazer? Bom, vamos fazer um livro de receitas, né? Porque a gente queria compartilhar, enfim. Gente, houve uma resistência muito grande, que tinha pessoas que diziam, mas eu não vou passar a minha receita. E aí eu explicava, gente, olha só, podemos ter 10 pessoas, 10 padeiros, e cada um vai botar um fermentinho a mais, vai botar uma coisinha a mais, vai acrescentar, põe uma granola, põe um produto natural, põe uma farinha de centeio. E, gente, a resistência era muito grande, porque como que as pessoas vão saber a minha receita, Gilberto? Imagina. Sim, é o medo de perder, né? O medo de perder. Medo de perder o poder, né? Claro. Quer ficar para você. O conhecimento, ele existe para ser repassado. Se você quer que as pessoas te sigam, repassa aquilo que você tem para dizer. Agora, lógico, desde que você tenha algo importante para as pessoas, que elas queiram te ouvir, que elas queiram te escutar e que aquilo realmente vá dar algo diferente para a vida delas. Não basta você achar que você tem filosofar em vão e não ajudar em nada as pessoas. Hoje se fala tanto em seguidores na internet, nunca se falou tanto em ter seguidores na internet. Nós mesmos, tanto eu como a Erlei, nós temos um canal de YouTube, né? Nossos canais de YouTube, tanto ela tem o dela como eu tenho o meu. Ali a gente tem material gratuito para as pessoas acessarem. E nós temos milhares de acessos em muitos vídeos. Gratuito, a gente não cobra nada para aquilo. Basta que você entre no canal, se inscreva no canal e você começa a receber conhecimento da gente. Mas por que a gente passa isso? Porque a gente entende que o conhecimento que a gente está passando pode formar algo diferente na cabeça das pessoas. Pode fazê-las evoluir ou então elevar os seus padrões. Senão nós não estaríamos ali. Claro. Mas também, né, Elisete, a gente encontra na internet tanta porcaria, tanta coisa que não ajuda em nada. Existe uma grande diferença, pessoal. E você tem que separar o joio do trigo, né? O que é informação e o que é conhecimento. Na verdade, vem muito lixo, né, para as coisas. Nem sempre informação é conhecimento, né, Elisete? Com certeza. O que é realmente isso? A gente tem. Então tá cheio de informação, mas nem todas as informações são verdadeiras. E pior é que eu vejo tanta gente comprando porcaria que é uma loucura, né? Sim, impressionante. Aí pagam caro por uma coisa que não vai acrescentar em nada, né? Então tem que ter todo esse cuidado na hora de analisar, porque muitos sites ali prometem maravilhas, na verdade vai lá, a pessoa se inscreve, tantos dias gratuitos e depois a coisa vai se espichando, né? E realmente não é aquilo que tu estava buscando. Então tem que saber filtrar muito bem, porque é uma enxurrada de coisa todos os dias, né? É verdade. Sabe, Lisete, tem uma coisa muito bacana aqui também que eu vou destacar. Eu não vou conseguir passar todos porque nós não temos todos. Eu vou ter um tempo para olhar, para falar sobre todos. Mas algumas eu acho muito legal. Por exemplo, uma coisa que o mestre Yoda sempre falava o jeito que ele falava, inclusive o jeito que ele falava era legal. Que é assim: poderoso você se tornou, o lado escuro sinto em você.
Elisete. Lindo, né? Deixa eu falar um pouquinho. Fala, o que o mestre Yoda queria falar com isso? Para o mestre Yoda, o poder nos leva para o lado escuro. Olha, chega a me arrepiar, nos corrompendo. Por isso que tem aquela frase: dê um poder ao homem, você conhece, né? Aí que você vai conhecer. Dá o poder ao homem, que ele vai te dizer quem falou isso? Abraham Lincoln. Isso Abraham mesmo. Lincoln botou: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Claro, e eu sempre digo, Gilberto, coloca um homem atrás da mesa e coloca na frente da mesa. Nas duas situações, tu vai observar quando ele está atrás da mesa e quando ele está na frente da mesa, Exatamente, inclusive que isso é uma forma de comunicação, né? Então hoje nós estamos vendo muito isso, essa situação. Vamos dar um exemplo aqui simples. Não vamos falar no Brasil, porque ninguém vai falar aqui, porque as pessoas já se ofendem e acham que o negócio é político. Não vou falar no Brasil. Vou falar somente da Venezuela. Dê o poder a um homem, que ele vai se manifestar. E ele se torna com o poder absoluto, e o poder absoluto corrompe, de modo que esses grandes homens se tornam quase sempre homens maus. Então hoje a Venezuela é um país aqui, que está aqui do nosso lado, perto da gente, que está enfrentando uma situação complicadíssima. E já está nas mãos de um homem há muitos anos. E ninguém consegue tirar aquele sujeito de lá. E assim nós poderíamos entrar em muitos outros aspectos nessa história. Bem, mas se você quer conhecer, como diz o Abraham Lincoln, dê o poder ao homem. Então poderoso você se tornou, o lado escuro sinto em você. Então, meu amigo, quando você se tornar um cara poderoso, e o poder depende do tamanho do poder, depende do tamanho onde você quer chegar, não esqueça de onde você veio. Não esqueça as suas raízes. Nossa, não esqueça quem é a sua família. Não esqueça quem são os seus amigos. As pessoas se afastam dos amigos, afastam da família. Elas só porque elas estão ganhando mais, só porque elas estão tendo mais sucesso muitas vezes que os seus amigos, que seus irmãos, que seus amigos, e seus familiares, elas acabam achando que elas são muito mais importantes. Verdade. E sabe, gente, caixão não tem gaveta. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Ou alguém aqui que está me ouvindo acredita que não vai para aquele lugar? Vai. Cada um com as suas crenças. Talvez alguns dizem que vão para outro mundo, que vão para outro lugar. Tudo bem, sem problema. Cada um com as suas crenças. Eu não duvido e não estou contra nenhuma. Concordo com todas. Porém, não se esqueça, todos nós vamos para aquele mesmo lugarzinho. E aí eu vou ir além, falar um pouquinho do meu pai, né? O meu pai, eu nunca me esqueço que aos domingos a gente tomava chimarrão na sacada da minha casa, do meu apartamento, e ele olhava lá para baixo. Um dia ele me chamou, Gilberto, disse: filha, vem cá um pouquinho. Aí eu fui lá correndo, aí estava passando um cortejo fúnebre. Ele disse: olha lá embaixo. Aí eu olhei, ele disse: por que tu corre tanto? Por que tu quer ganhar tanto? Por que tu tem que crescer tanto? Olha lá embaixo o que acontece quando a gente está indo embora. E realmente ele tinha toda a razão. Por que todo esse corre-corre? Por que a gente não aproveita as oportunidades que a gente tem, né? Sabe, Lisete, a vida, eu aprendi isso muito com a minha maravilhosa que não está aqui hoje. É um constante equilíbrio. Constante equilíbrio. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. E como às vezes é difícil, sabe, Lisete? Eu tive uma época da minha vida, abrindo aqui para todos os nossos ouvintes, eu era um leão. Tanto é que ele aqui me disse: eu sou até do signo de leão, né? E eu atropelava, eu ia pra cima de tudo. Eu tinha uma meta, tinha um objetivo e ia arrastando todo mundo. E o pior, Lisete, eu sempre fui abençoado por uma coisa chamada liderança. E as pessoas iam na minha onda, elas vinham junto comigo. Eu tinha facilidade, tenho até hoje, de fazer com que as pessoas sigam aquilo que eu prego como aquilo que eu acredito, né? E eu conseguia levar as pessoas junto comigo. E quem não ia caindo, e eu se saindo. E eu ia empurrando, ia que nem um leão, abocanhando para chegar nas minhas metas. Aí, lentamente, aquela maravilhosa foi entrando no meu caminho, foi me mostrando o outro lado da vida, né? Chega aquela o pessoa equilíbrio. Maravilhosa, né? Exato, o equilíbrio. Então, eu aprendi que nem tudo é assim. Sempre existe o outro lado. Eu aprendi que a vida é uma parede, Lisete. E é como uma bola que você joga na parede. Tudo que você joga, volta. Você pega uma bola, joga na parede, ela volta. Então, se você joga
ódio, se você joga arrogância, se você joga medo, tranquilo, meus amigos, isso vai voltar. Com certeza. Mas se você joga amor, se você joga equilíbrio, se você joga segurança, se você joga apoiar, ajudar, aquilo também vai voltar. Com certeza. Gilberto, olha aqui, professor Lemos, ele que é lá da ProArc Arquitetura, estou gostando muito dessa filosofia, essa forma não engessada de discutir os assuntos que muitas vezes o conhecimento técnico faz com que seja analisado e consequentemente discutido sob um único ponto de vista. Filosofar faz muito bem. Abração. Abração, professor. Valeu, Lemos. Muito obrigado pela dica. É isso aí. A gente quer justamente a participação e é justamente isso. A gente quer trazer assuntos para falar dos mesmos assuntos de uma forma diferente. Claro. Filosofando. Porque a filosofia é um negócio muito bacana. E o bacana é que é uma coisa muito antiga. E que serve até hoje para nós, está tão presente, né, Lisete? Parece que eu estou vendo isso agora. Na verdade, a gente está trazendo exemplos de agora, sim, né, para exemplificar uma filosofia de milenar, de muito tempo, né? Com certeza. Sabe, Lisete, tem uma coisa muito bacana também que o mestre Oda falava, que era o seguinte: muitas das verdades que temos dependem do ponto de vista. Legal, né? Cada frase é um suspiro, né? É um suspiro, porque a gente fica aqui pensando realmente é isso mesmo. Então, né? para o Kant, que era um filósofo, a realidade não é aquilo que realmente é, mas ela é como nós a enxergamos, como se usássemos lentes que alteram a realidade de acordo com a nossa percepção. Eu, quando fiz o primeiro curso de programação neurolinguística, que já vai mais de 20 anos, atrás, quando surgiu programação neurolinguística, há mais de 20 anos, já estava eu e Erlei lá sentado na primeira fila, aprendendo, estudando. E a gente aprendeu que mapa não é território. O que mapa não é território? Aquilo que é verdade para ti, não é verdade para mim. Você tem um mapa de vista e eu tenho um outro mapa de vista. Ou seja, você tem um mapa de mundo e eu tenho um outro mapa de mundo. O que eu tenho que fazer é entender que o seu mapa pode ser diferente do meu. E se eu começo a entender que a tua realidade, o teu ponto de vista é diferente do meu, eu passo a te respeitar. Eu passo a conviver melhor contigo a partir do momento que eu entendo que você pode ter um ponto de vista diferente do meu. E isso é tão legal, por quê? E por que isso se forma? Poxa, pela nossa criação, Lisete. A gente foi criado em famílias diferentes, com crenças de valores, de identidades diferentes. Como é que eu vou querer que a pessoa tenha o mesmo mapa que o meu? Como é que eu posso ser tão pretensioso e acreditar e achar e forçar que a pessoa ouça, veja uma coisa, que está a mesma coisa que eu estou vendo e pense exatamente como eu. Verdade. E o legal está justamente nessa diferença, na diversidade, na forma de pensar. Olha, nós estamos filosofando tanto que são 21 horas e 33 minutos, quase esquecemos aqui do intervalo, né? 29 graus a temperatura, a gente vai para o último intervalo aí e voltamos em seguida, porque o papo aqui está muito gostoso. E voltamos aqui com o Gilberto, né? Nosso último bloco já no finzinho, e a gente já fica com saudade do próximo programa. Então, Lisete, vamos continuar filosofando? Vamos embora. Então tá. Eu selecionei mais algumas frases aqui do mestre Oda pra gente... vamos continuar filosofando, vamos lá. Eu selecionei mais algumas frases aqui do mestre Oda que eu acho que é muito bacana. Uma das coisas que ele fala é: o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Para o filósofo Sêneca, uma ira desmedida acaba em loucura. Por isso evite a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. Olha que profundo isso, né? Fantástico. Então, o que a filosofia do Sêneca nos ensina? A ter moderação, né? A aceitar que não temos o controle de tudo que acontece. Cara, a gente não controla tudo. As coisas acontecem sem a gente saber. Você não sabe quando... eu acho muito bacana essa frase. O ser humano não sabe quando nasce, o homem não sabe quando nasce nem quando morre. São os desígnios de Deus. Verdade. Isso quer dizer que você não tem controle sobre as coisas.
E a gente tem a mania de querer controlar tudo. Você quer controlar a sua vida, quer controlar o tempo, seus relacionamentos. Você quer controlar os relacionamentos, quer controlar os filhos, você quer controlar a sua carreira, os seus negócios. A gente quer controlar tudo. Calma, isso vira em medo, isso vira em ira, isso vira em doença. E a gente não consegue, e a gente tem que aceitar isso. Por isso que o Sêneca estava certo em relação a isso, né? Você não consegue mudar aquilo que está predestinado. Vai acontecer e pronto, né? O importante é que a gente tenha tranquilidade e entenda isso, né? E quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente alcança a tranquilidade da alma. Que é isso que a gente quer. A gente quer a gente quer estar tranquilo por dentro. Você quer estar em paz, você quer levantar de manhã e se sentir pleno. Você quer ir dormir à noite e não acordar às 3 da manhã, às 4 e não dormir, porque você quer controlar tudo que está acontecendo na vida. Você quer dormir direto, você quer ter um colchão maravilhoso, como a Lisete está anunciando aqui, dos nossos parceiros, para poder dormir. Mas não vai adiantar você ter um colchão maravilhoso se você tem uma intranquilidade dentro da sua alma, aquele bichinho carpinteiro que não deixa você parar. Então, cuidado com isso. Vamos seguir as filosofias dos nossos filósofos, né? São grandes mestres. A maldade, como diz o próprio Sêneca, a maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Caça. Não, para, vou repetir. Repete. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Quanto mais mal você emite, mais desse veneno você produz. Então, para de falar dos outros, para de criar intriga, para de criar fofoca dentro das organizações, para de criar problema com os colegas, para de criar uma série de coisas, porque tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você fala das outras pessoas, mesmo até que as pessoas não saibam o que você está falando, você fala entre 4 paredes. Mesmo assim, essa maldade vai voltar contra você. Com certeza, olha, isso aí é muito atual, né? Tu vê uma filosofia dessas aí, milenária, e tá, é o que é hoje, né? É hoje. Então, deixa eu falar mais uma coisa aqui que eu acho legal. Vai dar tempo, Lisete? Vai, temos mais uns minutinhos. Vamos lá, pessoal, tá bom assim? Vocês estão gostando? Espero que sim, tá? Estou me esforçando aqui para fazer o melhor. Vamos lá. Tamanho importa não. Olhe para mim. Você julga a mim pelo tamanho? Olha só que legal. O mestre Oda, como eu falei, não tinha nem 1 metro, né? Então ele falava para as pessoas que tamanho não importa. Era olhar para ele e você julgar as pessoas pelo tamanho. Então, mais uma vez aqui, né, pessoal, a gente tem a influência, né, de Platão. Pois quando julgamos as pessoas pela aparência, julgamos mal, pois não levamos em consideração a realidade das coisas. E a essência das pessoas. Como está cheio de gente bonitinha, engomadinha, que engana fácil a gente, né? E aí, quantas pesquisas tem em relação a isso? Tem muitas pessoas que já fizeram vários trabalhos. Quando você bota uma pessoa de gravata e de terno, as pessoas tratam diferente daqueles que estão de bermuda e de camiseta. Você trata as pessoas conforme as aparências. Então, não julgue por aquilo. Não me julgue pelo meu tamanho. Me julgue pela minha essência, por aquilo que eu tenho para dar. Então, olha para as pessoas e pensa o seguinte: o que essas pessoas têm de melhor para dar para você? Não olha para ela porque ela é bonita, porque ela é feia, porque ela é negra, porque ela é baixa, porque ela é gorda, porque ela é diferente dos padrões que você acha que são os corretos, os padrões que a sociedade hoje nos impõe, né, Lisete? Há pouco estava dando agora uma propaganda aqui no Band News que a gente está vendo aqui sobre a ditadura da beleza, estava dando ali agora. Sim. Né? Os padrões a respeito disso. O que é belo realmente? Belo é aquilo que você tem na essência, porque a pior coisa que tem é você viver com uma pessoa bela por fora e horrível por dentro. Amarga muitas vezes. Já dizia, uma vez eu li um artigo que eu nunca mais saiu da minha cabeça. Eu compartilhei isso com centenas de milhares de pessoas, que era o artigo do Arnaldo Jabor, que ele dizia: mulheres, casem-se com os barrigudinhos. É verdade. Entendeu? Porque é muito mais gostoso você casar com os barrigudinhos. Mas o barrigudinho que ele quer falar, tá, gente? Não é que você para casar realmente com o barrigudinho, mas o que o barrigudinho representa.
O barrigudinho geralmente é um cara mais sensível, mais romântico, né? Já o musculoso, não. O musculoso é um cara mais duro, mais cheio Bruto. de barriga, tanquinho, mais bruto, mais, o braço grande, tudo. Você toca na pessoa, a pessoa só tem músculos, né? Pensa bem agora no inverno, tá chegando aqui no Rio Grande do Sul. Se você é casado com a barrigudinho, você mulher que tá me ouvindo agora, é casado com o barrigudinho, quando você chegar em casa, sabe como é que o barrigudinho vai estar te esperando? Com uma taça de vinho, com uma jantinha maravilhosa, né? Quem sabe uma sopa de capelete, ou quem sabe uma massa carbonara, alguma coisa assim gostosa. Sabe como é que vai estar te esperando o cara fit? Com um suco verde, um chá verde e uma salada verde. Verdade. Entendeu? Então, é isso que o Arnaldo Jabor quis dizer, sabe? Com essas pequenas essências para a gente entender um pouco o ser humano. E eu acho muito legal quando se faz essas analogias. Claro, é importante a gente poder enxergar a beleza verdadeira, né? A beleza Exato. da alma, a essência, o que aquela pessoa tem para contribuir, para, enfim, mas não só aquela coisa da estética, né? Porque a estética tem que estar realmente usando a roupa da moda, né? E às vezes a roupa da moda não tem nada a ver, interessa o teu estado de espírito. Pode estar usando aí uma roupa linda, maravilhosa e não tá bem, né? Então... Exato. Viu, gente? E isso é uma coisa legal que a Elisete está falando, mas também tem um outro lado. Não quer dizer que você não possa usar a roupa da moda, mas que isso não seja o motivo para te tornar melhor. Verdade. Entendeu? Isso é apenas que você use isso porque você gosta, porque você chegou num padrão de conhecimento, um padrão de elevação do conhecimento da vida, que você usa porque você acredita que você merece, mas não porque você usa isso porque a partir de que você usa, você se sente melhor, você se sente mais poderoso, você a partir daí você muda a sua aparência, e quando você muda a tua aparência, você muda o teu poder, quando você muda o teu poder, acontece o que o nosso baixinho aqui acabou de dizer, você lá mostra o teu lado negro da força, né? Gilberto, estamos no final do programa, temos que encerrar porque está o nosso colega Isaías Romero nos aguardando, mas muita gente chegando aqui agora na live, muito bacana. Dionei Tacho, o pessoal da ProArc, o Ângelo Clemes Negrini, olha, tem bastante gente aqui, mas a gente vai ter que ficar por aqui porque o programa estava uma delícia, gostoso, e lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente volta, mas temos apenas 1h15 de programa, nós vamos até as 9h15 amanhã, porque nós teremos então futebol. E então nós queremos aí agradecer a companhia. Um abraço para o seu Domingos Nogueira, que está parabenizando aí o Gilberto. Olha que bacana. Obrigado, seu Domingos. Um super abraço. Obrigado, Ângelo. Muito bom, Gilberto. Assunto top, legal. Adorei. Que bom que vocês gostaram. A gente vai trazer mais assuntos nesse sentido. E como já está terminando o nosso programa, né, Elisete? Eu quero só deixar uma pequena mensagem que foi a primeira que o mestre Oda falou. E a mensagem é: que a força esteja com vocês. Perfeito. Uma boa noite, fique em paz, fique com Deus e se preocupe com a sua essência. O resto é apenas aparência, futilidades. Forte abraço. Olha, não me resta mais dizer nada a não ser gratidão ao Gilberto, gratidão a vocês, nossos ouvintes, e uma boa noite aí depois desse programa aí que nos energizou. Tenho certeza aí que o pessoal gostou muito e eu sempre fico muito grata. Então, Gilberto, gratidão ao Carlitos que nos acompanhou, gratidão aos nossos ouvintes, e nós voltamos amanhã com mais Empreender com Sucesso, trazendo muita coisa boa aqui para compartilhar com todos vocês. Olha os aplausos do Carlitos. Obrigada, valeu, Carlitos. Obrigado. Tu é o cara. Uma boa noite a todos e nós voltamos amanhã.